Oi, joia! Sejam bem-vindos ao meu canal e finalmente estou aqui para comentar sobre este livro maravilhoso que é Os Sertões, de Euclides da Cunha, como eu prometi que falaria depois de um tempo, um bom tempo, estou aqui para falar sobre ele. Não lembro se no outro vídeo eu falei que seria o meu primeiro clássico, mas na realidade não foi o meu primeiro clássico. Eu lembrei, que mais na infância, na verdade na pré-adolescência, eu li um clássico, inclusive brasileiro, que foi O Cortiço, e eu provavelmente já li outros também. Mas falando sobre Os Sertões, eu considero um livro, sim, difícil de ler, pelo menos pra uma pessoa como eu, que tem um repertório mais deficiente, em relação a livros que são mais clássicos. E eu tô começando este processo, como eu falei pra vocês, de começar a ingressar realmente nessa leitura mais produtivo. É um livro que é mais difícil, realmente. Ele é um livro que é dividido em 3 partes, que é a Terra, o Homem e a Luta. Então, pra falar sobre o assunto desse livro, que basicamente é a Guerra de Canudos, a luta que teve ali na região de Canudos, ele dividiu esse livro nessas 3 partes, e faz com que a gente compreenda, de fato, o assunto do livro. Até chegar à luta, é necessário que a gente compreenda todos esses aspectos, porque todos esses aspectos foram extremamente importantes para o desenvolvimento e o surgimento desta luta. Então ele começa explicando sobre a Terra, e é uma parte que eu considerei a parte mais difícil do livro, tá? Então, quando você começa, é realmente uma leitura difícil. E sim, ele já começa citando outros autores, e para você entender, é importante sim você pesquisar. Eu fiz umas pesquisas no início do livro, ele faz outras citações durante o livro, mas não são tão impactantes para sua compreensão. Mas no início do livro eu acredito que sim, algumas citações, se você não tem esse repertório, não sabe do que ele tá falando, é importante que você dê uma pesquisada para você compreender de fato o que ele está falando. Essa primeira parte do livro, que é a Terra, é tão difícil por quê? Porque ele fala sobre como funciona esse solo, a agricultura, do que faz com que esse solo seja tão árido, os planaltos, as planícies, e vai fazendo um caminho, passando pelos lugares e de fato descrevendo. É um romance-reportagem. Euclides da Cunha, ele vai de fato descrever todo o caminho dele. Então ele fala das diferenças de uma determinada região para outra, como a paisagem vai mudando, e ele dá muitos termos científicos e difíceis mesmo para algumas pessoas que trabalham, estudam esse meio, tem um repertório maior também, vai ser fácil, mas para uma pessoa que não é tão envolvida em geologia, geografia, vai ser um pouquinho mais complicado compreender mesmo. No decorrer da leitura vai ficando mais fácil, e quando chega na parte do homem, fica muito fácil, gente. Inclusive é uma parte que eu me emocionei. Ele fala basicamente como foi se formando essas etnias, no nosso país, como elas foram se misturando, o que elas foram se tornando. Eu gostei demais dessa parte, tá? Todas as partes do livro, gente, elas são importantes para você conseguir compreender a luta, por que daquilo aconteceu, por que foi tão difícil, porque a Guerra de Canudos foi tão difícil, porque essa luta foi tão complicada, e porque uma quantidade minoritária ali, de homens em relação ao exército brasileiro, super bem treinado e tudo mais, prevaleceu tanto tempo sobre esses homens, porque conseguiu por tanto tempo segurar e se estender esta luta. Se eu não me engano, ainda na parte do homem, ele fala como iniciou a luta, o que levou esses homens a crerem na pessoa que iniciou essa revolução, digamos assim. Basicamente, essa pessoa foi Antônio Conselheiro, que ele ficou sendo chamado de Antônio Conselheiro, mas o nome dele realmente era outro. Pra você ver que uma luta, uma coisa tão grande que durou um tempo ali, de fato surgiu através de um simples homem. Por que é tão importante descrever a região em que viviam esses homens, as etnias, o meio em que viviam, como eles viviam? Porque assim você compreende porque aquelas pessoas, você tenta compreender, porque aquelas pessoas de fato começaram a acreditar naquele homem, no que ele falava, no que ele fazia, de maneira tal a dar sua vida por aquela causa. Então, para descrever esse homem que culminou essa luta tão grande, Euclides da Cunha descreve, inclusive, os seus antecedentes, a sua família. Antônio Conselheiro veio da família dos Maciéis, que teve uma rixa ali com a família dos Araújos, e pelo que Euclides da Cunha, ele fala que tudo isso surgiu de um incidente mínimo, pretensos roubos cometidos pelos Maciéis em propriedade de família
numerosa a dos Araújos. Então os Maciéis começaram, né, a fazer pequenos roubos nessa família. Daí começou uma família com rixa com a outra. E Antônio Conselheiro fazia parte da família dos Maciéis, mas ele era muito diferente de toda a sua família. Outro fator importante para se compreender também as pessoas começarem a seguir um simples homem, também um fator de crença, né, daquele povo ali no meio que eles viviam, das etnias, das misturas que eram feitas ali. A religião, né, vamos dizer assim, daqueles sertanejos era uma religião misturada, então tinha crenças de várias religiões que faziam, que formavam a religião deles. E através disso foi mais fácil com que certos argumentos, né, influenciassem ainda mais aquela população. Ele fala mais um pouco aqui também sobre o caráter variável da religiosidade sertaneja. Então ele vai falando aqui, né, sobre a vida de Antônio Conselheiro até ele realmente ser conhecido. Ele era uma pessoa extremamente apagada na sua família. Ao contrário de sua família, que eram bem conhecidos por aquela rixa naquela região, principalmente com a família Araújo, ele era mais na dele, mais simples, mais apagado e invisível. O nome dele verdadeiro era Antônio Vicente Mendes Maciel. Então a gente consegue ver uma parte bem humanizada, porque assim, o livro ele fala de Antônio Conselheiro e ele traz muito do aspecto da visão do sertanejo em si, porque acaba que Antônio Conselheiro logo depois ele fica aquele homem meio, sabe, que traz aquele ar místico pelo que ele é naquela sociedade. Mas nessa parte ele tá muito humanizado, tanto que Euclides da Cunha descreve, né, todo esse início dele, essa parte, esse período que ele era invisível, inclusive a parte em que ele sofre com mulher, com o amor. Então, ele descreve essa parte também. Ela data daí a sua existência dramática. A mulher foi sobrecarga adiciosa tremenda tara hereditária que desequilibraria uma vida iniciada sobre os melhores auspícios. A partir de 1858, todos os seus atos denotam uma transformação de caráter. Então, após uma desilusão amorosa, Euclides fala aqui que tudo isso denota uma transformação de caráter, que logo depois disso, ele acredita que Antônio Conselheiro foi se transformando por conta justamente desse sofrimento que ele passou. Ele, inclusive, fica sem bens de fortuna e ele começa a ir para outros locais e ia logo procurando emprego. Ele acaba trabalhando, inclusive, né, ele fala aqui, demora-se um pouco ali, segue para Campo Grande, onde desempenha as funções modestas de escrivão do juiz de paz. Daí, sem grande demora, se desloca para Ipu e você vê que ele vai se deslocando, né, de um lugar para outro. E faz-se solicitador ou requerente no fórum. Nota-se já em tudo isso um crescendo para profissões menos trabalhosas. Então aqui Euclides da Cunha traz essa característica de Antônio Conselheiro, que é de um homem que não gosta muito de trabalhos, né, ele não gosta de coisas trabalhosas, exigindo cada vez menos a constância do esforço, o contínuo despear-se da disciplina primitiva, a tendência acentuada para a atividade mais irrequieta e mais estéril, o descambar para a vadiagem franca. E assim, ao mesmo tempo, na desarmonia do lar, a antiga serenidade. Então, ele fala aqui, né, sobre, enfim, essa situação que Antônio Conselheiro passava e essas decepções que ele passava com a mulher. E seguindo com as decepções que ele tinha ali com a mulher, ele tem uma outra decepção, né, e aí a mulher foge, raptada por um policial. E ele faz o quê? Ele sai dali, vai pra um lugar onde ninguém o conheça, onde não saiba o nome dele. Aqui Euclides da Cunha escreve assim, né? O abrigo da absoluta obscuridade. E aí passam-se 10 anos. Gente, todo esse período não é rápido, tá? Então, é literalmente criando um monstro. Ele, inclusive, tem uma parte aqui, ó, tá escrito logo o seguinte, como se faz um monstro. Literalmente tudo isso, né, vai culminando no homem que ele vai se tornar. Então não é uma coisa de uma hora pra outra. Inclusive, eu achei partes aqui muito parecidas, o modo de agir dele, muito parecida. Eu tô falando do modo de agir dele, né? Ninguém sabe o que tava no coração dele, mas ele meio que imitava, ele se fazia de mártir, sabe? Ele meio que imitava algumas atitudes de Cristo, por exemplo, do Senhor Jesus Cristo mesmo. Então isso foi o que fez com que as pessoas ainda mais, né, fossem acreditando no que ele falava, porque ele demonstrava através de suas ações que ele realmente não queria nada de ninguém, e vocês vão entender logo aqui. Mas aí passam-se 10 anos, o moço infeliz de Quixeramobim ficou de todo esquecido. Então depois de 10 anos ele ficou de todo esquecido, porque toda aquela situação que ele passou, né, aquelas decepções com a mulher, fez com que ele ficasse meio que conhecido por aquelas pessoas ali, pelo escândalo, né, que foi causado. Mas se passaram 10 anos, ele estava em outro lugar e foi
esquecido. É alguém naquela região, em uma determinada região onde Antônio Conselheiro estava, ele fala sobre como era Antônio Conselheiro aqui, e aí Euclides da Cunha descreve da seguinte maneira: das palavras desta testemunha, concluí que Antônio Maciel, ainda moço, já impressionava vivamente a imaginação dos sertanejos. Aparecia por aqueles lugares em destino fixo, errante. Nada referia sobre o passado, então ninguém sabia sobre o seu passado. Praticava em frases breves e raros monossílabos. Andava sem rumo certo de um pouso para outro, indiferente à vida e aos perigos, alimentando-se mal e ocasionalmente dormindo ao relento à beira dos caminhos, numa penitência demorada e rude. Inclusive, ele tem muito essa característica, principalmente nessa parte aqui, nesse início, que é uma característica de um homem que ele vive, assim, sabe, no sofrimento, e ele procura o sofrimento, ele gosta do sofrimento. E esse modo de agir dele já estava causando o quê? As pessoas já estavam começando a olhar para ele diferente, já estava chamando a atenção. Tanto que Euclides fala aqui, tornou-se logo alguma coisa de fantástico ou mal assombrado para aquelas gentes simples. Então eram pessoas, gente simples, né, que vocês vão conseguir compreender porque elas são assim através da descrição de Euclides aqui no início, né, que ele descreve os homens daquela região e o meio em que eles vivem. A pouco e pouco, todo o domínio que sem cálculo derramava em torno parece haver refluído sobre si mesmo. Todas as conjecturas ou lendas que para logo circundaram fizeram ambiente propício ao germinado próprio desvario. A sua insânia estava ali exteriorizada. Espelhavam-lhe a admiração intensa e o respeito absoluto que o tornaram em pouco tempo árbitro incondicional de todas as divergências ou brigas, conselheiro predileto em todas as decisões. Então logo ele se tornou uma pessoa importante naquela sociedade, naquela comunidade ali. Então de pouco em pouco, pelo jeito que ele vivia, pelas coisas que ele falava, as pessoas foram acreditando nele e começaram a seguir. E logo depois Euclides da Cunha fala, né, que ele já não andava mais só, e ele não ficava só em um local, ele ia para várias regiões. Ele vivia de uma maneira muito diferente das demais pessoas, o que fazia com que as pessoas começassem a admirá-lo. Ele começou a fazer essas peregrinações não mais sozinho. Eu até fiz uma marcação de caneta dessa vez, né, aqui, porque eu amei demais esta frase que Euclides deixou. Cresceu tanto que se projetou na história. Vou ler essas partes aqui, gente, porque eu não aguento, tá? Porque assim, quem é melhor do que Euclides da Cunha pra falar sobre o livro dele? E assim, incrível essa parte que ele fala bastante, né? Ele descreve como chegava Antônio, né, nessas regiões, Antônio Conselheiro nessas regiões, e porque as pessoas se impressionavam tanto com ele. E ele fala, ali chegou, como em toda parte, desconhecido e suspeito. Então ele chegava nas regiões, como eu falei, ele fazia peregrinações, ele chegava nas regiões desconhecido, né, e suspeito, pelo jeito que ele agia, né, impressionando pelos trajes esquisitos. Então, camisolão azul, sem cintura, chapéu de abas largas, derrubadas e sandálias. Às costas um surrão de couro em que trazia papel, pena e tinta, a missão abreviada e as horas marianas. Vivia de esmolas, das quais recusava qualquer excesso, pedindo apenas o sustento de cada dia. Procurava aos poucos solitários. Não aceitava leito algum, além de uma tábua nua, e na falta desta, um chão duro. Assim pervagou largo tempo até aparecer nos sertões ao norte da Bahia, e ali crescendo o prestígio. Já não seguia só, olha só o que eu disse. Encalçavam-no na rota desnorteada os primeiros fiéis, não os chamara, chegaram-lhe espontâneos, felizes por atravessarem com ele os mesmos dias de provações e misérias. Eram, no geral, gente ínfima e suspeita, avessa ao trabalho, farândola de vencidos da vida, vezada a mândria e a rapina. Antônio Conselheiro, ele se tornou uma figura tão importante naquela sociedade que tinham-se lendas sobre ele. Eles criam que Antônio Conselheiro fazia milagres, fazia coisas fantásticas. Então, ele é meio que o Senhor Jesus Cristo mesmo daquelas pessoas ali, né? Elas começaram a seguir. As pessoas, elas deixavam tudo para segui-lo. A gente chega na terceira parte do livro, né, que é a parte da luta. E a partir daqui, sim, eu já comecei a marcar com o meu marca-texto. E, gente, foi uma luta, assim, muito complicada. Primeiro que o intuito, né, de todas essas pessoas não era um intuito político. Inclusive, Euclides fala, né, ele dá a entender de que Antônio seguiu por este caminho justamente por ele não gostar desse trabalho árduo. Ele meio que vivia ali do que davam pra ele, ele vivia de esmolas. Então, eles não tinham grandes intenções. Mas
o governo e as outras pessoas começaram a ver isso de forma diferente. Começaram a ver aquela população daquela região crescendo. Ali se criou de fato uma região muito grande que foi crescendo cada vez mais. Tinha um homem, era um líder daquelas pessoas. Sendo o líder daquelas pessoas e sendo tantas pessoas, uma comunidade tão grande, as pessoas que estavam fora começaram a ficar assustadas e começou a criar burburinhos, né? As pessoas em si começaram a criar burburinhos, e como já existiam lendas sobre Antônio Conselheiro, pessoas contavam muitas coisas sobre ele, começou a preocupar o governo sobre a própria forma, né, de governar o país. Foi uma coisa que moveu não só uma região do país, mas todo o país, com medo de que tudo aquilo fosse uma revolução, retrocedesse de república para a monarquia. Os governantes começaram a ver aquela comunidade, aquela população e aquele líder, né, especificamente, como alguém que estava ameaçando a república do país. Tiveram várias batalhas, e nessas batalhas o exército sempre saía apavorado. Inclusive, muitas pessoas começaram a fazer parte daquela favela de Canudos, daquela população, daquela comunidade, porque eram pessoas que gostavam de luta, de criminalidade, então começaram a se juntar com essas pessoas extremamente religiosas, pessoas que não eram religiosas, mas que estavam naquela comunidade pela luta. Querendo ou não, Antônio Conselheiro recebeu muito apoio de pessoas que estavam disponíveis ali para lutar. Então, ficou todo um país contra aquela população de Canudos, o que é que de fato, né, fazia com que o exército saísse dali apavorado. Não era somente as pessoas que estavam, né, na luta, pela quantidade de pessoas que tinham do lado de Antônio Conselheiro, é porque o exército que vinha para lutar contra aquela população não conhecia aquela região, e o povo que estava ali, que morava naquela região, conhecia muito bem tudo ali, estava na sua casa. Eles já viviam por muito tempo naquela situação toda, precariedade, né, de alimento, de água, do clima tão difícil, estavam acostumadas a tudo aquilo e conhecia tudo aquilo. Por isso a importância de toda a descrição que Euclides da Cunha fez em relação à terra, ao homem, né, ao meio ali em que viviam. O exército voltava apavorado, inclusive criavam-se, né, lendas, histórias, coisas fantásticas a respeito de Antônio Conselheiro, e muitos deles saíam acreditando que Antônio Conselheiro realmente fazia milagres e que aquela população estava apoiada por um grande líder que fazia coisas fantásticas, porque eles ficavam horrorizados com toda a situação, pela quantidade de armamento que eles levavam, armamentos pesados, e a quantidade de pessoas que ia naquele exército, naqueles batalhões, e como eles saíam dali naquele estado e a população se mantinha firme por tanto tempo. Nesse livro, inclusive, a gente consegue ver que a luta não foi algo bonita, tá? Nem pro lado ali dos próprios moradores de Canudos, nem pro lado também do exército brasileiro. A gente consegue ver muita barbaridade. A população de Canudos, quando eles lutavam ali, eles realmente usavam de tudo que eles podiam, e o exército brasileiro também começou a ser extremamente perverso. A gente consegue ver descrições, por exemplo, de pessoas que eram degoladas, de maldades que eram feitas de fato sem necessidade nenhuma. Tem uma parte que ele fala, né, que não se degolava mulheres, mas dependia também, né? Dependia de quem era essa mulher. Tinha pessoas naquele meio que estavam ali, gente, realmente por conta do que eles acreditavam, né? Pela crença deles. Logo após a morte de Antônio Conselheiro, a luta ainda se estendeu. Em momento nenhum, Canudos se rendeu. Quando Euclides da Cunha, ele fala sobre o exército brasileiro, ele descreve as barbaridades que o exército estava fazendo, porque o pessoal de Canudos também faziam barbaridades, mas quando ele fala do exército brasileiro, né, principalmente no final da luta, porque meio que eles já estavam desgastados. Por um longo período, o exército brasileiro sofreu demais. Viveram, assim, situações deploráveis em nome dessa luta, e meio que estavam abandonados, né, vamos dizer, porque não chegava auxílio para eles. Nesse momento da leitura, você acha que realmente não vai ter assim solução. Depois chega ajuda e eles conseguem reverter esse quadro, mas mesmo quando a população de Canudos já estava muito menor em relação à população ali do exército que estava disponível na luta, eles ainda tiveram muitas dificuldades e a população de Canudos jamais se rendeu. No início da luta, o povo brasileiro realmente não sabia o que estava acontecendo, tá? Eles não tinham noção do que estava acontecendo e chegavam muitas informações erradas
e muitas coisas eram ditas ali, né, pelos jornais, pelos meios de comunicação de maneira errada. E depois que eles ficaram sabendo de fato da situação que estava acontecendo lá na região de Canudos. Inclusive, muitas coisas místicas, né, as pessoas inventavam em relação a essa luta. Mas quando já estava pro fim, né, da luta, do meio ali pro fim, pessoas sabendo que praticamente Canudos já estava entregue, né, à derrota. Eles estavam já sabendo que, querendo ou não, o exército brasileiro iria vencer aquela luta. Muitas pessoas começaram a querer afoitamente chegar no local ali. Muitas pessoas que eu falo, as pessoas que estavam realmente no exército, que foram chamadas pra fazer parte da luta. Eles já iam afoitos, porque eles falaram, eles pensavam assim, eu vou chegar lá, já tá no final da luta, eu não vou precisar passar por sacrifício, perrengue nenhum, já tá tudo certo. Só chegar lá e receber a vitória e sair como herói. Voltar pros seus familiares, pra sociedade, sendo aclamado, nossa, você nos ajudou a vencer. Quando na verdade as pessoas não tinham feito nada, já tinham chegado no final e a luta já tava ganha. Mas eles estavam enganados, porque chegando lá, mesmo a luta já estando ganha pro exército brasileiro, Canudos não se rendeu e a luta ainda se prolongou por um bom tempo. Um tempo que, inclusive, levou a última cartada de Canudos. Um dos que estavam bem próximos de Antônio Conselheiro, né? Nisso, Antônio Conselheiro já tinha morrido. Esqueci o nome dele, mas é bom alguma coisa, gente. Mas, enfim. Ele chegou pra conversar com o exército, né, brasileiro e falar que eles queriam se entregar e tudo mais. Eles concordaram, mas era tudo uma estratégia. E eles, de fato, um deles votou com as pessoas, né, pra entregar ali pro exército brasileiro, mas as pessoas que estavam chegando ali eram só pessoas que estavam destruídas. Eram mulheres, crianças, velhos, pessoas que, assim, não tinham condição nenhuma de lutar. As pessoas que tinham condição ainda na luta ficaram em Canudos. E sim, eles voltaram, né, a bombardear o exército brasileiro. Mas o que aconteceu é que realmente não tinham como eles vencer pela quantidade que tinha, né, de pessoas e o terreno tão pouco que tinha ali sobre o domínio deles ainda. E eles morreram, realmente, mas morreram lutando. Não posso nem me alongar porque tá dando memória cheia, mas voltando aqui pra finalizar esse vídeo, o final da luta de fato foi esse. Então Euclides da Cunha demonstra esse heroísmo, né, dos sertanejos, daquele pessoal ali de Canudos, e fala sobre as barbaridades, né, do exército brasileiro, que eles venceram, mas não foram tão heróis assim. O próprio Euclides da Cunha voltou um ano depois, se eu não me engano, comentando algumas críticas ali que ele tinha recebido referente a algumas coisas que ele falou, e se retrata sobre algumas coisas que ele falou que não estavam muito corretas, outras não. Ele reafirma, né, o que ele falou e explica porque ele falou aquilo. É sempre bom a gente compreender, né, quem foi o autor, pra gente também compreender a visão dele ali em relação ao que ele escreveu. Eu acho muito importante a gente saber. Inclusive, tive uma curiosidade aqui, que o Euclides da Cunha, ele foi abandonado por sua esposa, né, e ele tentou matar ali o amante de sua esposa, né, a pessoa em que sua esposa estava, né, posteriormente, mas acabou que, por legítima defesa, a pessoa acabou matando ele. Foi assim a morte dele. Mas esse livro é um clássico brasileiro, é um clássico na nossa história. É importantíssimo a gente ler. Eu sei que muitas pessoas leem por conta, né, de concursos, do Enem, por exemplo, né, por conta de algumas provas que precisa fazer, que sempre cai assuntos. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É difícil o início da leitura, mas depois você adentra no livro, é muito gostoso de ler e é incrível. Foi o meu primeiro clássico que eu considero assim difícil, né, que eu li. Mas a gente só tá começando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É o meu primeiro vídeo nesse estilo, então já me deem sugestão de como vocês gostariam que fosse, se vocês gostaram de alguma coisa, se vocês não gostaram. De próximas leituras que vocês querem que eu traga aqui. Não esquece, tá? Deixa o gostei de vocês nesse vídeo, comenta aqui embaixo e também encaminha pra quem precisa assistir esse vídeo, precisa ler esse livro, e pra uma mulher que deseja realmente ser melhor, ser lapidada a cada dia, que eu tenho certeza que ela vai gostar desse canal e esse canal com certeza irá ajudá-la. Não se esqueça, se inscreve nesse canal para vocês poderem acompanhar os próximos vídeos, que eu com certeza trarei conteúdos incríveis aqui. Não trarei conteúdos aleatórios, só conteúdos que eu tenho certeza que irão ajudar vocês, tá? E é isso, um grande beijo, um abraço e tchau, tchau!